Outra coisa que o professor também já falou sobre o caráter híbrido aí da prova, o professor já falou bem detalhadamente. E tem duas pessoas que perguntaram também, professor, por onde estudar as resoluções e o regimento? Aonde Ah, que a pessoa encontra isso? perfeito. Veja bem, em relação à resolução do TSE, muitos ficam na dúvida. Tem que estudar todas as resoluções do TSE para qualquer concurso, para o concurso do TSE, para o concurso do TRE do meu estado? Não, não precisa se preocupar com as resoluções do TSE, salvo a resolução 21538, que é matéria detalhadamente em prova de tribunais regionais eleitorais e do TSE também. Então, a resolução número tal, 22.514 do TSE, vai cair no concurso? Não, não vai cair. Nenhuma dessas resoluções, salva 21538, é cobrada em prova. Alguns editais prevêem especificamente uma resolução, alguma resolução específica, mas a maioria delas, se não todas, são meras reproduções da legislação eleitoral em vigor, que já está no edital. Existem resoluções, por exemplo, do TSE que regulamenta a lei dos partidos políticos, a lei eleitoral, sobre propaganda eleitoral, mas a grande parte dela, a grande parte das resoluções, ou se não toda a sua integralidade, é mera repetição da legislação eleitoral. Então, as resoluções específicas do TSE, eu não aconselho a estudar, porque são muito extensas, ou apenas repetem a legislação. O mais importante mesmo é focar nos pontos previstos no edital, e esse é o foco maior. Não precisa se preocupar em relação às inúmeras resoluções. Na realidade, são milhares de resoluções do TSE e também milhares de resoluções dos TREs estaduais. Seria desumano o aluno ter que enfrentar esses temas todos aí. Em relação ao regimento, em relação ao regimento do TSE, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com o estudo dele. Da mesma forma, é o estudo do Código Eleitoral, que eu já vi que tem algumas dúvidas em relação a como estudar o Código Eleitoral. Nós temos de tomar cuidado, porque o Código Eleitoral, ele é uma legislação da década de 60, e o regimento interno, ele acabou seguindo um pouco o Código Eleitoral, ele é um pouco mais recente, mas ele seguiu muitas normas e que não foram revogadas expressamente. Então, o estudo de direito eleitoral ele tem que ser um pouco cuidadoso. Não há como estudarmos literalmente o Código Eleitoral sem críticas, sem anotações, sem registros de revogações tácitas ou expressas. Então, o que eu aconselho é pegar o texto do Código Eleitoral e, ao mesmo tempo, comparar com o estudo que é feito ou em sala de aula, né, os alunos que estudam aí pelo Brasil afora, ou pelo livro, estudando em casa pelo livro, ou cursos em vídeo, cursos online, e procurar detalhar com calma quais são os dispositivos que são revogados e que não foram revogados do Código Eleitoral. A FCC, de forma até um pouco temerária, vamos dizer assim, ou imprudente, ela muitas vezes tem cobrado texto expressa ou tacitamente revogado do Código Eleitoral. Muitos dos dispositivos do Código Eleitoral que já foram revogados já foram inclusive cobrados recentemente pela FCC. E eu entendo um pouco absurdo, porque as revogações ocorreram pelo texto da Constituição ou pelas novas legislações eleitorais, Lei 9.504, que é a lei eleitoral, Lei 9.096, a lei dos partidos políticos e outras legislações. É, no entanto, o CESP e a maioria das outras bancas, elas realmente têm se afastado de cobrar os textos, os dispositivos do Código Eleitoral que já foram tácita ou expressamente revogados. No entanto, a FCC insiste em cobrá-los. Uma dica que eu sempre deixo para os alunos é que estudem o texto do Código Eleitoral, gravem o texto que foi revogado, com a indicação que aquele texto não vale expressamente, e gravem o que está em vigor, que é inclusive aplicado pela Justiça Eleitoral. No entanto, ao fazerem a prova, tomem cuidado em relação ao caput da questão, porque se a questão vier descrevendo expressamente que
o conhecimento, que requer o conhecimento do Código Eleitoral, nós temos que responder de acordo com o que o Código Eleitoral diz, seja revogado ou não. É isso que a FCC, em alguns casos, tem adotado. Por exemplo, ao exigir uma prova um pouco recente, em relação a se deixe-me lembrar aqui o dispositivo específico, eu estava até analisando recentemente com um aluno que teve uma dúvida, mas, salvo engano, foi se os TRS podem ou não aumentar o número de membros. Pelo Código Eleitoral, pode. Pelo Código Eleitoral, os TRS podem ter um número maior de membros. No entanto, a Constituição, ela elenca um número fixo de membros dos TRS, que são 7. São 7 os desembargadores, os membros, os juízes de segundo grau dos TRS. No entanto, o Código Eleitoral prevê de forma diversa. E uma questão, agora não me recordo exatamente qual foi o concurso específico, cobrou sobre isso e acatou o entendimento do Código Eleitoral, e não o texto da Constituição. Foi realizado recurso para a prova e ainda assim manteve-se o gabarito preliminar, o gabarito inicial. Desse modo, eu entendo como prudente que os alunos entendam ou estudem o texto do Código Eleitoral e estudem também o texto constitucional, o texto das legislações eleitorais específicas e façam esse feedback, essa diferenciação de um de outro, tomando cuidado para o que a questão específica está exigindo. Se é o conhecimento do Código Eleitoral, mesmo revogado ou não, ou se é da Constituição. De todo modo, apesar de uma ou outra questão gerar essas dúvidas todas, eu acredito que os alunos também não precisam ficarem apavorados com a FCC. Será que vai ter muita questão nesse sentido? Não, não vai ter. Esses são casos mais isolados, né, que geram muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas discussões, mas uma questão como essa, se o aluno vem estudando de forma correta, não vai tirar ele da sua aprovação. Então, nesse sentido, eu aconselho os alunos a continuar estudando com dedicação e tendo essas cautelas em relação ao texto do Código Eleitoral e do Regimento. E os dois textos, eu acredito que agora responde a pergunta, os dois textos podem ser baixados diretamente do site do TSE. Lá no site do TSE tem um link específico sobre legislação e lá o concurseiro vai baixar a legislação mais atualizada possível, com as inovações. Facilmente é possível fazer o download, tanto em PDF, quanto Word, quanto também em HTML. Ok, professor. Olha, vou te falar, eu meto bronca aqui. A FCC tiver ouvindo, alguém da FCC ouvindo, vou mandar esse vídeo para vocês aí, viu? Poxa, é um absurdo esse negócio já tem pouca coisa para estudar. Ainda vocês querem que a pessoa fique estudando que já foi revogado? Tem a Santa coisas de FCC que ninguém explica, né? Mas vou mandar esse vídeo para vocês, viu, FCC? Com essas considerações importantíssimas que o professor fez aqui, para ver se vocês, né, se mancam um pouco, pergunta coisa que é mais importante do que ficar perguntando coisa aí pegadinha do que já foi revogado e não vai aí ter utilidade nenhuma.